tarde. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Como eu já tinha dito antes, vocês foram escolhidos por mim. Eu tenho um carinho enorme por vocês, né? São meninas que são leitoras, né? É muito comum eu vê-las com livro, eu vê-las, né? Lendo outras coisas. E esse podcast que eu dei o nome de Literatório, vocês acharam o nome bacana, então acho que vai ficar Literatório. Nosso objetivo qual é? Falar das obras da UFSC, apresentar a lista de leitura da UFSC, né? E discutir um pouquinho sobre as obras, né? A primeira que a gente escolheu é essa, da Lemota, chamada Velhos, que é um livro de microcontos. Então já tem uma narrativa aí. Os outros livros, né, tem um disco, esse ano a UFSC inovou, né? Com um disco, Tropicália, tivemos uma noite maravilhosa. Vocês todas estavam lá? Sim. Muito bom, viu? Porque eu escolhi vocês, entendeu? Tem um disco Tropicália, que eu acho que de vez a gente podia também fazer um outro momento para falar de algumas letras, né? Tem um livro que vocês acabaram de fazer uma provinha maravilhosa, né? Pelo sorriso amarelo da Pagu, chamado Parque Industrial. Tem o Torto Arado, que pelo jeito é o queridinho da galera, né? Do Itamar Júnior. Tem a novela Solitária, da Eliana Alves, e Singradura, que também é um livro de contos do Flávio José Cardoso. Mas hoje a gente escolheu falar sobre Velhos, da Lemota, que é um livro de microcontos. Alguém de vocês quer definir o que é microcontos? Ninguém quer definir? Ai, que vai que sai alguma coisa errada. Não tem nada errado. Não é prova? A prova vocês já fizeram. Eu acho que é autoexplicativo, né? Isso. Conto muito pequeno. É um conto, vai falar, na maioria das vezes, sobre alguma situação cotidiana, só que de uma forma um pouco mais resumida. É isso. Dentro da literatura, quando a gente fala menor, quando a gente fala pequeno, né? Quando a gente fala curto, é a quantidade de personagens, né? É a quantidade de núcleo narrativo. Então, o conto por si só, ele já é curto, porque eu tenho um número reduzido de personagens e um problema a ser resolvido. E o microconto, ele vai ter que dar conta dos elementos da narrativa, narrador, personagem, tempo, espaço e enredo, num espaço ainda menor, né? Com uma quantidade de palavras ainda menor. Então, o microconto, ele vem nesse sentido, tá? A gente vai fazer a leitura, então, de algum deles, e depois a gente vai falar sobre um pouquinho, beleza? O primeiro, alguém quer ler? Posso ler? Então vai, por favor. Qual que é o primeiro que A vocês gente querem pensou em começar? Desculpas, né? Ok. Vamos lá? Sou preto e sou velho. Diferente da maioria dos pretos no Brasil, sou rico. Moro num condomínio sofisticado, num bairro de brancos que acham muito esquisito a minha família preta morar ali. Tenho 70 anos e pratico muitos esportes. Gosto especialmente de corrida. Dia desses fui correr até a beira da praia. Na segunda quadra após o condomínio, passei em frente ao posto de gasolina. No momento em que passei, acontecia um assalto. 2 dentes quebrados, 3 costelas fraturadas, as maçãs do rosto raladas, nariz sangrando, braço esquerdo luxado. Cusparadas na cara, tapa na orelha, vários socos no estômago. Uns brutamontes me agarraram, me esfregaram no chão de asfalto e me levaram para a delegacia como suspeito. Meu advogado branco veio me socorrer. Sou médico, sou dono de uma clínica, tenho 3 especializações. Dou aulas, tenho vários livros publicados, falo 4 idiomas. Até agora ninguém me pediu desculpas. Ficam repetindo que sou preto, nem pareço um velho e estava correndo. Como iam saber que eu não era um marginal? E aí? O que acharam desse? O que trata o conto? Principalmente do racismo estruturado que está envolvendo a sociedade. Esse caso estruturado tá bem velado, tá bem, né, na cara, né? Pra resumir a história, quem pode resumir rapidinho o que aconteceu? Eu achei muito legal como a Lê consegue trazer críticas sociais e personagens reais em microcontos. E isso que mais me chamou a atenção, assim. Chamou a atenção. E esse é uma das minhas histórias favoritas, desculpas. Por quê? Porque eu acho que é muito real. Eu acho que é uma história muito real, assim, e muito cotidiana. E ela trouxe isso de uma maneira leve, fácil a leitura, assim. Ah, tá, fácil, leve, não tema, né? Exato, exato. exato. Não tema. Eu também concordo, assim. Essa ideia de trabalhar, por exemplo, uma linguagem muito mais próxima do coloquial, porque a diferença, na minha opinião, do coloquial pro formal é essa, né? Acho que o coloquial ele abarca muito mais a questão da emoção, né? Então, a maneira como ela narra ali, a gente vê, né, a tristeza do cara, né? Ele tem tudo para ser uma pessoa, né,
Eles foram que estudado, que ele é médico e tal, e mesmo assim, pela questão do racismo, viram essa pessoa correndo, né? E aí acabaram pegando ele e acusando de um crime que ele não tinha cometido, né? Parece que tinha um assalto no posto e tal. E é muito comum, infelizmente, a gente encontrar notícias que tratam desse tipo de assunto, né? Sim. Pessoas nessa... Pode falar, Bruno. Não. De pessoas, Eu né? concordo. Nesse sentido. Então, assim, ó, é um livro, né? Além da estrutura ser microconta muito atual, o próprio problema que a lei vai trazer é um problema atual. É um problema que precisa ser discutido, né? Eu sempre costumo dizer que a diferença entre clássico e a diferença de um livro que não seja clássico é essa. A ideia, já falei isso várias vezes, né? A ideia de que o tema parece que ainda não precisa ser discutido, precisa ser levado em conta, né? Quantas obras do naturalismo, por exemplo, no final do século XIX, que a gente vê que vai tratar, infelizmente, da questão de um racismo racial, né? Então a gente tem um personagem ali que deixa muito claro, é um conto em primeira pessoa, né? Deixa muito claro que ele estava passando correndo e por ser negro ele acabou sendo confundido, né? Por essas questões. E aí ele termina o conto, ninguém pediu desculpa. E a ideia de deixar claro, né, que o advogado branco, né, a maneira como ele escreveu, o advogado é branco. Ah, tá, então é ele que ainda vai falar, é esse advogado que vai falar pelo nosso personagem, né? Sim, eu gosto bastante desse conto. Eu gosto bastante do livro todo, porque ele, em vários momentos, faz denúncias de situações que são bem reais, e esse é uma delas, né? E eu gosto bastante da relação do título com o final do conto, porque eu acho que não aconteceria com um médico branco de ser acusado de ser um bandido, mas se acontecesse, instantaneamente todo mundo estaria pedindo perdão pro homem, e pra esse médico negro acabou passando em branco, ninguém deve desculpas a ele, como se fosse culpa dele ser negro e culpa dele ser confundido, sabe? Eu achei bem interessante essa associação que a autora fez. Passar a ideia de que, pô, se ele passou correndo ali, como é que os caras não iam saber que não era ele, né? É que eu concordo contigo. Se passa uma pessoa branca correndo ali, essa pessoa branca não precisa nem ser médica, né? A gente nem questionar, né, essa ideia. A gente odia as questões dos personagens ali, né? Então, é um conto bem marcante, que trata de um assunto muito atual, infelizmente. A gente tá falando antes de começar da Conceição Evaristo, né? Que ela também traz essas ideias da literatura ser como uma arma de combate, né? Uma literatura fazer uma reflexão sobre problemas que realmente existem de modo atual, isso, assim, né? Deixa eu trazer uma informação, a gente estava discutindo, lembra? Sobre o livro? Ah, sim. Que eu achei bem curioso. Sim, eu acho muito interessante que a parte da ideia do livro nasceu de um desafio de um amigo escritor da Ale Moto, Marcelino Freire, que desafiou ela a escrever sobre velhos. E eu acho uma coisa muito interessante, porque é muito difícil tu ver uma literatura que é voltada a ter personagens principais mais idosos, ou que realmente explore esse lado, né, essa parte da sociedade, também de forma real. Geralmente são estereótipos muito marcados, muito generalizados, né? Já é o conceito de estereótipo, mas assim, eu acho uma coisa muito interessante. Também outra coisa, né, do próprio título desse microconto, desculpas, dá pra ver até um próprio duplo sentido, que poderia ser de pedir desculpas e também de usar essa desculpa dele ser preto, de estar correndo, de não parecer velho, pra fazer uma coisa assim, né? Essa própria... ser um motivo, né? Isso, assim, né? Também. Como se ele fosse culpado de estar ali, né? É. Chamou a atenção, né? Por uma coisa desse livro é que os personagens principais, em sua maioria, têm mais de 70 anos, têm mais de 60 anos, né? É essa a ideia. E essa coisa interessante, que geralmente quando a gente vê na literatura um homem velho, uma mulher velha, é sempre essa coisa muito fofinha, muito serena, né? É um velho sábio, né? Então, Ou então é muito maligno, assim. Ou uma pessoa muito horrível. Maniqueísta, né? Essa daí. Aqui não, aqui a gente vê... Eu acredito, lendo o livro todo, são pessoas próximas, né, cara? Não tem um personagem que eu pensei assim, nossa, isso aqui eu nunca vi falar sobre, isso aqui eu nunca vi estar próximo de mim e tal. Todas as situações eu acredito que eu
consigo apontar alguma delas. Não, eu já li isso em algum lugar. Não, um amigo meu passou por... eu vivenciei isso. São histórias Então. muito atuais e muito reais. Muito Isso de ela ter trazido, tipo, personagens mais velhos, mas que teoricamente, né, a gente só vê como a fofinha da Dona Benta ou um personagem muito malvado em alguma história de ficção. Ela fez isso muito bem, tipo, trazendo eles pra nossa realidade, trazendo pro que tá mais próximo da gente. Foi um dos livros que, até agora, que eu mais gostei. Mais assim, torturado, né? Sim, eu não curti muito a história de Torturado. Não? Achei ela meio enrolada. Todo mundo fala de torturado, mas... A gente tá pensando em fazer um outro podcast torturado, tu vem? Venho. Esse aqui eu achei mais legal do que legal. torturado. Esse aqui é a linguagem mais direta, né? É. Né? A gente começou o nosso podcast atravessado, agora vai ser esse mesmo, né? É a linguagem mais direta, a gente viu que uma curiosidade que o nome dos contos são todos em substantivos, né? E aí, até uma linguagem mais leve, é uma característica do conto em si, né? Tem uma linguagem muito mais próxima, né? Muito mais emocionada nesse sentido, tá? Então a gente vai ver que são historinhas, assim, bem curtas, mas com uma reflexão bem pesada, né? É muito comum também da UFSC traçar uma linha de obras que elas meio que conversam entre si, né? Então a gente vê um Torturado, por exemplo, as pessoas que sofrem na questão de trabalho e tal. Aqui também a gente tem só vítimas, né? Sim. De como vocês falaram, né? De um racismo que já está estruturado. São vítimas de outras situações, até bem familiares, entre eles ali, né? E a gente vai ver, na obra da Pagugem também vi pessoas de trabalho que sofrem, né? Abuso, né? Assédio e tal, né? Então, esse foi o microconto Desculpas, e aí o cara que estava ali, né, passou por um incidente que infelizmente não é comum, esse tipo de coisa. Vamos pro próximo? Vamos. O próximo é Emoções. Esse é fofinho. Alguém? Esse é o da senhora? Posso ler esse então? Então vamos lá. Então o nome desse conto é Emoções. Também é um conto narrado em primeira pessoa, né? São 31 contos, agora me fugiu. Um pouco mais de 30 contos. Quantos contos são? Meu, tem que contar. Pode contar, gente, tem tempo. Mas acho que eu sei, acho que são 30 contos e 31... 30 exatamente. 30 exatamente. Aí são 5 em primeira pessoa, se eu não me engano. Né? São um pouco... São um pouquinho, não são dizer. pouquinhos. São em primeira pessoa, né? E aí... Acho que todo mundo vai ouvir a gente, sabe que é um narrador em primeira pessoa, né? Que é um narrador personagem, que é o narrador que participa da história, né? O narrador em terceira pessoa é o narrador que ele tá fora da história, né? E aí ele observa a história acontecendo. Então aqui tomei um banho quente, escovei e ajustei a dentadura, penteei meus cabelos ralos e coloquei o arquinho. Engoli os 5 comprimidos da manhã, café com leite, pão e requeijão. Escolhi minha roupa mais arrumada, saia marrom e casaquinho xadrez. Fui para a varanda esperar. Meu neto tem problemas com o horário. Essa geração é muito enrolada. Vamos de carro para a zona e meu neto dirige muito mal. Acelera, freia, desvia. E eu agarro no puta que pariu cinza bebê do carro que ele tem porque eu cobri metade das prestações que o pai dele não pagou. Sim, meu filho tem problemas financeiros. A geração dele também é enrolada. Hoje é um dia de ouro, muito especial. E esses garotos vêm com essas calças caindo nas bundas, camisetas velhas coloridas, e essas garotas de blusinhas e calças grudadas indecentes. Não há respeito. Tenho 89 anos. Cada passo que dou é lento, apoiado pela bengala que era do meu finado marido. Todos falam que meu voto é desnecessário. Vovó, na sua idade não precisa. Mãe, tem certeza? Vizinha, os políticos não merecem. Comadre, pra que esse sacrifício? A senhora tem quantos anos? Nossa, eu quero votar. É um meu direito. Lembro da época que eu queria e não podia. Só os homens podiam. Com meus passos lentos, entro na sala e cumpro meu dever cívico. Fico emocionado e quase choro. Meu neto é um dos garotos com as calças caindo na bunda. Não fez a barba, não cortou o cabelo. Mas segura meu braço com delicadeza e de novo estou com meu velhinho que já mora com Deus no céu. Viemos juntos votar. Eu e ele está tão lindo de terno, vamos seguindo de braços dados pelo corredor e todas as mulheres olham para ele. Eu fico emocionado e quase choro. E aí? Esse é um dos meus contos favoritos do livro. Por quê? Sim. Ai, ele é muito fofinho. E ela, a senhora que fala o conto,
ela quer participar da sociedade, porque antes ela não podia. Ela queria uma coisa e ela não podia ter. E daí agora que ela tem, ela segue até, provavelmente, dar a entender que ela vai fazer isso até que ela morra. Até que ela morra. E é um negócio que é muito importante. Tipo, o direito do voto feminino foi uma conquista muito importante para as mulheres e sem as que lutaram, a gente não estaria na escola aqui agora. Então, é muito fofinho. E daí ela fala do marido dela que faleceu, com um amor no coração e toda apaixonada e encantada pela atmosfera. Foi um dos contos que eu mais gostei. Sim, eu acho que esse conto, ele traz uma crítica muito importante, né? Porque ele fala da época que as mulheres não podiam votar e ela queria muito votar e ela não podia. E eu imagino que, tipo, boa parte das mulheres que hoje falam, não vou votar, se tivessem uma situação que não poderiam votar, elas pensariam, nossa, eu queria votar. Eu acho que esse conto faz a gente refletir sobre, às vezes, o que já aconteceu que a gente deixa batido, coisas importantes que já aconteceram e a gente deixa passar batido, a gente esquece, né? Faz a gente relembrar o passado e pensar um pouquinho nos privilégios que a gente tem, como a sociedade já melhorou bastante, né? E como ainda tem bastante a melhorar, né? Mas eu gosto desse lembrete que o conto faz, que, tipo, as mulheres também são cidadãs, também têm esse direito de votar e que às vezes passa batido por muitas pessoas. Eu acho interessante também, saindo um pouco do ponto de vista do voto, da interação entre gerações. Que sempre se espera de uma geração ser diferente da outra e a outra sempre reclama da outra e sempre nesse círculo vicioso, assim. E de uma geração ter problemas financeiros e a outra não, que sempre vai nesse, assim, se tornando uma espiral, assim, que vai indo muito mais embaixo. E que acaba, assim, tem problemas, enfim, coisas que eu achei interessante ela trazer também nesse ponto. Principalmente ligado também com a parte de achar importante algumas coisas que a gente acaba esquecendo, enfim, nessa parte. Vocês não acharam preconceituoso dela? A falar da roupa dos adolescentes? Sim. Vocês não conhecem ninguém que anda com a calça na bunda, do amigo de vocês aqui? Na escola não, né? Aqui na escola não, porque a gente usa uniforme, né? Mas na rua vocês já viram. E as Sim. meninas também, com as roupas indecentes, não acharam preconceituoso dela? Ou acharam que, na verdade, a visão dela de elegância é que é diferente? Eu acho que ambos. Ambos. Porque tu vai falar com as pessoas mais velhas, eles sempre falam que antigamente a sociedade era muito melhor, que agora o mundo está perdido e não sei o quê. E daí, essa visão, ela chega a passar, mas é um negócio que tá, tipo, incorporado no pensamento deles. Pelo menos os senhores e senhoras que eu tenho mais contato, eu percebo isso, que não é uma coisa que eles conseguem mudar. Que eles vêm desde pequeno com o mesmo pensamento. Agora, com 70, 60, 80 anos, é muito difícil para eles conseguirem mudar a forma deles de enxergar. Eu pensei de duas maneiras, assim. Eu pensei, como ela tá dando importância pro dia do voto, né? A gente também dá importância pra roupa que a gente veste em momentos que são, digamos assim, solenes. Né? E o conto começa o dia dizendo, olha, arrumei, ajustei a dentadura. A gente pensa, né? Como assim ajustar a dentadura? Pra ela isso é corriqueiro, dia a dia. Toma os comprimidos e ela deixa muito claro, botei a minha melhor roupa, né? A saia marrom e a blusinha xadrez. Desde a saia marrom e a blusinha xadrez é a melhor roupa pra ela. Então ela tem essa opção. Aí depois ela vai falar dali do jovem. No começo eu pensei, cada um se veste como quer. Mas aí automaticamente, mas de repente ela tá dando o valor merecido que é essa questão que vocês falaram da luta, né? Ela queria voltar, queria participar, exercer essa cidadania e não podia. Pelo fato, de novo, de um preconceito, como a gente viu no primeiro conto, pelo fato de ser mulher. Ela pensa, não, eu acho que é um momento solene. E ela até falou, meu marido, né, ela lembra do marido que estava ali de terno, e todas as outras pessoas olhavam pra ele. Então ela, como tu falou, é fofinha, ela lembra com carinho, né? Já um menino não, né? Cheira de qualquer jeito, dirige de qualquer jeito, na visão dela. A gente é um narrador da primeira pessoa, né? Mas o conto, acredito que o principal é esse, né? Eu só falei das roupas pra mexer aqui, puxar um assunto, mas é essa ideia de dar valor a determinadas lutas, que por vezes, como essas lutas não foram nossas, né? A gente não participou, a gente não dá muito valor a isso, né? A gente não, né? Como a gente já nasce nesse mundo que é assim, todo mundo voltando, a gente, eu não vou, não vai mudar nada, não sei o quê. Mas se a gente não desse o merecido valor, ou, vamos mudar, se dessemos o merecido valor, talvez a coisa seria totalmente
diferente, assim, incentivasse as pessoas a voltar com essa consciência, né? O resultado seria aquele que a gente desejasse, né? E então ela deixa muito claro isso. Não, eu vou votar, é um direito meu. E aí a gente percebe que não é só os adolescentes que pensam assim. Ela deixa claro que é a filha, que em vez de apoiar a própria filha, ela fala, mãe, tu não precisa votar, a própria filha. Então, não cresceu nesse meio. A vizinha, os amigos, enfim. Não, mas ela faz questão de ir votar. E mesmo passos lentos, né? Essa ideia de que, pra mim, ficou como uma metáfora, esse passo lento dela chegar até votar. Eu entendi assim, pô, ela tá chegando, foi passo a passo, sabe? Pra esse direito um dia acontecer. Então, foi essa visão que eu tenho, assim. Então, de novo, mais um conto que mostra um determinado preconceito, seja em idosos, né, em pessoas já avançadas, de exercer a sua cidadania, e o outro meu amigo ali que passou confundido com bandido. Né? Mais alguma coisa? Não? Maravilhoso. É isso. Homenagens. Vamos lá para homenagens? Quem quer ler esse? Esse é curtíssimo. E esse eu confesso que quando eu cheguei no final, eu pensei, peraí, é isso mesmo? Alguém quer ler? Eu tô... Acho 45 eu posso ler ele. Só Por vou favor. achar a página aqui. Então... Só se agora quiser falar, pode falar. Beleza. Muita vontade do podcast. Eu amo ler em livro físico, mas o Kindle ele traz uma facilidade. É. É muito Às vezes eu mais apanho com prático. isso aqui, cara. Eu me sinto Eu- velho. É porque eu gosto muito de ler deitada. Eu leio da minha cama, deitada. E daí, o livro físico, eu tava lendo um livro de uma série que ele tinha quase 1000 páginas. De Trono de Vidro, um dos últimos livros. E daí ele caiu na minha testa e eu fiquei com um negócio, um vinco aqui. Daí o Kindle não, um livro de 1000 páginas, ele continua sendo leve. É, verdade. Dá pra deixar embaixo do tranquilo. travesseiro, dá pra dormir, dá pra tirar do novo, é verdade. Tem as suas vantagens. Eu ainda não... Isso aqui é da minha amadíssima esposa, então eu não consigo pegar. Eu lembro que eu levei esse aqui na aula, também, pessoal, os alunos vão ver eu passar perrengue aqui, passando as páginas, porque eu lembrei de um conto que fala sobre isso, Fala né? sobre tecnologia. Tecnologia, como os jovens, como os idosos, eles às vezes apanham por isso, né? E aí, antes de fazer a tua leitura, eu até cheguei a lembrar da minha mãezinha, assim, quando ela ficava na frente do computador, né? Eu que dei um computador pra minha mãe e me arrependi amargamente, porque cada vez sumia uma barra, cada vez que vinha uma coisa eu tinha que resolver, eu digo, meu Deus do céu, mãe. E aí, não sei se você já passou uma situação dessa, da mãe esquecer a senha da rede social e a gente... Mas E quando daí eu não você sei... tem que adivinhar, você tem que adivinhar. É. E se tu não ajuda, é porque tu não quer. E aí já Você tá vem- tratando... Como assim? Tu ajuda todo mundo, menos eu. Exatamente, cara. E aí quando eu li esse livro eu pensei, pô, mas será que eu tô agindo assim, cara? As pessoas vão, então a gente também lendo, né, quando a gente não é idoso, a gente faz uma reflexão, será que eu tô agindo assim também? Mas esses caras, provavelmente estou, porque é o que eu digo, se tá no livro, tem história, então é porque tem relatos. Né? Sim. Mas vamos lá, homenagem, não desse. Bom, hoje tem uma homenagem pra mim, no campinho. Os garotos do bairro descobriram que eu não perdi nenhum jogo das terças à noite, desde 1978. Claro que não jogo mais. Fico numa cadeira de praia amarela, na beirada do campo, e torço muito. Tenho 92 anos. Joguei nesse campinho com meus grandes amigos da vida. Estão todos mortos. O último a morrer foi enterrado numa terça-feira. Quando acabou o sepultamento, eu segui direto para o jogo. Naquela noite, o placar foi de 3-6. Nossos garotos perderam para uns grandalhões da outra cidade. Tem um dia que é inteiro de azar. Hoje eu engasguei com o café da manhã e fiquei com um soluço até a hora do almoço. Agora à tarde, escorreguei durante o banho e à noite serei homenageado. Estou um pouco preocupado, porque tem dia que é inteiro de azar. E aí? O que aconteceu com o nosso narrador? Infelizmente faleceu, é isso? É, Entendeu? infelizmente, sim. Né? Ele foi azarado. Foi azarado, foi seu homenageado. Tá, então... Esse é um dos mais curtos, né? É. Ali a gente tem 2 parágrafos no máximo. E aí conta a história de um homem, né? Esse aqui, ó, ele tem bem características, turma, do que seria um conto, assim, ó. Porque geralmente a gente não fica num conto, como eu falei que ele é mais curto, a gente não tem tempo para dar muitas características dos personagens. Dar nome, saber quem é pai, saber quem é mãe, com o que trabalha, com não sei o que, contar uma coisa. Não. O conto, ele faz o quê? Ele tem um problema a ser resolvido e geralmente o autor do conto, né, o narrador, enfim, já... Narrador não é autor, já falei pra você várias vezes. Narrador não é autor, narrador não é autor. Mas aí quando traz, eu tô pensando no autor, escrevendo, pensando no narrador, assim. Já traz o problema, né? E aí a gente quer saber como esse problema vai ser resolvido, né?
Então o conto já começa assim, hoje tem homenagem pra mim no campinho. E ele termina, né? Aí depois ele fala, hoje eu serei homenageado. Agora à tarde consegui durante o banho à noite e serei homenageado, né? Então já começa dizendo. E a gente vê que as homenagens são de pessoas que participam daquele campinho ali, vendo os outros moleques jogar e tal, e acabam por falecendo. Eles já não tem mais nenhum amigo, né? Então a gente não sabe qual é a idade dele, mas ele tá com... Hã? 92. Onde? Tem escrito. Onde? Tem É o terceiro parágrafo. Tem 92 anos. Então a gente sabe a idade dele. Gostei. A gente sabe a idade Só dele. clicar na tela, Rô. Ó, tá vendo como é? Só aqui? Ah, muito bem. Muito obrigado. Então a gente sabe a idade dele, ou seja, tem 92 anos e todos os amigos dele já morreram. Né? Então tem essa ideia de que... Então aqui, ó, ele brinca, né? De hoje eu engasguei com café de manhã, fiquei com soluço na hora do almoço, agora à tarde escorreguei durante o banho e à noite serei homenageado. Tem Então- um restaurante aqui em Brusque, que o senhorzinho que é dono, ele tem muitas fotos de futebol, porque ele é super fascinado em futebol, dos amigos dele no restaurante. E toda vez que um falece, ele vai lá, e tem o nome de todos, né? Cada data, ele vai lá e ele põe uma cruzinha Sério? na fotinho da pessoa. Daí tu olha lá e tu pensa, olha, esse ali já morreu, esse aqui tá vivo. Tu tipo, fica pensando, porque de certa forma, pra mim não, né? Porque eu não conheço nenhum deles. Mas pro meu avô, se ele vai lá algum dia, ele olha e ele começa a conhecer as pessoas, porque eles são tudo da mesma época, né? Daí ele fica, olha, eu não lembrava mais dessa pessoa. E daí lá tá a cruzinha da pessoa. E às vezes fica sabendo que morreu porque a cruz tá Por ali. causa da cruz ali. Caramba, o cara morreu. Olha, que história interessante. Então é uma maneira de homenagear. É. É de futebol também, essa galera. Tem muitas coisas, mas Muitas coisas. fotos geralmente de futebol, porque o dono curte muito futebol. É, tá. Alguém ia falar uma coisa? Desse? Eu acho que tem um pouco de superstição. Eu esqueci como é que se fala essa palavra. É assim mesmo. Que gente mais velha costuma acreditar muito em superstições, né? E também um pouco de um duplo sentido também, de tipo, tu vê uma homenagem e enquanto tu tá vivo, mas uma homenagem quando tu tá morto também. Tu não vai estar lá pra ver, mas vai ter também. Tecnicamente é pra ser, né? Uhum. Assim, mais desse duplo sentido e também da parte da superstição, que se uma coisa der errado, tudo vai dar errado também. É. Assim, então, Verdade, fica... Sim. E onde é que tu acha que fica claro ali a ideia da superstição? na parte em que ele diz que engasga, e tipo, e aí começa a acontecer um monte de coisas ruins, e aí ele, assim, pô, mas hoje de noite eu vou ser homenageado? E aí meio que... Aí depois que ele fala que tem um dia que é inteiro de azar, né? E aí essa parte de, se vai dar ruim mesmo. Eu sou esse cara, eu acho que se for dar errado, vai dar errado, cara. Não, mas ele fala também, muito claro, ele tem dia que é o dia inteiro de azar. E a gente vê a passagem do tempo, né? Engajei com o café da manhã, fiquei com o sumo da hora do almoço, agora à tarde escorreguei, durante o banho à noite. Então a gente vê a passagem do tempo, assim, né? Bem claro, né? Tem dia que é inteiro de azar. Então mais um conto que fala da questão... Essa que a Eló falou das homenagens, de quando a pessoa falece, de ter homenagem no enterro, eu acho que é muito importante pra gente refletir. Porque tem vezes que a gente só lembra de alguma coisa quando a gente perde ela. Ou quando acontece alguma coisa e que a gente não dá o devido valor enquanto tem. E daí, vai lá, a gente só dá uma homenagem pra pessoa quando ela falece. Ou depois de tantos anos que ele jogou, ele vai ter homenagem agora. E os amigos dele já não estão mais ali pra ver. Verdade. Que bom que eu consegui gravar esse podcast com vocês, porque vocês estão no terceirão. Daqui a pouco vocês vão embora. Né? Vai deixar essa saudade no meu coração. Então já tá aqui, posso revisitar, né, várias vezes. Né, Zócio, que fala pra caramba, né, Zócio? Tá, concorda com tudo, quer falar alguma coisa? Eu acho que sobre esse conto, eu acho legal o fato de que ela traz de ele ter perdido todos os amigos, de chegar a uma idade da vida dele que ele tá sozinho, sem o ciclo social dele, mas mesmo assim ele tá inserido em alguma parte do cotidiano dele, que é o futebol. Tu falou uma coisa interessante que a gente não tinha tocado ainda, né? A maioria dos contos também trata a questão da solidão, né? É verdade. Exatamente. Às vezes as famílias estão presentes, aquele da briga, né? Que
as famílias estão brigando, lembra? Sim. Que o velho era O meu velho Deus do era céu, malvado. cara. Malvado, xingava todo mundo. Ele, cara, querendo ou não, é sozinho, que ninguém gostava dele, né? Por mais que tivesse família. Aí acabam matando o velho na noite de Natal, lembra? Sim, sim. O primeiro é numa herança, né? Então, de novo, essa aqui da solidão. Verdade, bem colocado, minha querida Oscar. Parabéns, estou orgulhoso. Próximo. Emoções? Já foi, não, né? Já. Sim, Foi, já. é obrigações. Então, obrigações. Então, vamos lá. Posso? Pode, né? Por favor. Meu filho veio de acompanhante, por obrigação, e digita alucinadamente no celular, alheio a tudo. Eu observo a velharada. Gorduchos e gorduchas, magrelos e magrelas, mais brancos que pretos, porque a clínica é particular, e esse país olha a cor da pele para nos pagar salários. Todos enrugados. Uma velhinha se remexe na cadeira sem parar, e outras duas conversam sobre tendinites e enxaquecas. O velho, com aparência de psicopata, me encara. Acho que estudamos juntos uns 50 anos atrás. Mas estamos tão pé na cova que tenho dúvidas e ele também deve ter. A velhinha ao meu lado tem mau hálito e fica puxando assunto. Dois velhotes discutem política e, ironicamente, nenhum dos dois votou na última eleição. O velho na minha frente está com a camisa ao avesso. O velho ao lado dele está acompanhado da filha e do neto irritante. O garoto berra, chora. Eu e metade das pessoas da sala estamos incomodados com a criança. O velho com aparência de psicopata continua me encarando. Vejo tudo confuso e embaçado. Diabos, a catarata é a constatação irrefutável da velhice. Olha, a catarata é a constatação irrefutável da velhice. E aí, Lula, já que tu leu, pode começar. É uma coisa, assim, um detalhe que eu gostaria de falar. Da parte que ele fala dos dois velhotes que discutem política e ironicamente nenhum dos dois votou na última eleição. Que isso assim, contrasta bastante com o da emoções. Emoções. É verdade. E tem a parte que o país olha a cor da pele pra pagar os salários. Também Isso contrasta aí com o primeiro, Uhum. E bem na cara, né? Bem claro, assim. Soski. Eu acho que fala um pouco sobre o estereótipo de idosos, essa coisa de reparar em tudo, de pegar no pé, de ser meio crítico em algumas coisas, pequenas coisas assim, do cotidiano, né? Às vezes não tem mais paciência pra muita coisa, então, às vezes críticas um pouco exacerbadas, assim. Eu acho. Mas acho que fala com umas palavras bonitas, né? Soski é. Isso. Mas por que você falou que ele é observador, mas ele tá com catarata? Não observar fisicamente. Só Observar... tudo bem. Mas essa é a ideia, né? O cara tá ali, parece que ele tá querendo ver tudo antes que não possa ver nada, né? Então tá chamando a atenção nesse sentido, né? Isso é uma das coisas que os idosos mais criticam na nossa geração. Como Que é que a gente fica o tempo inteiro no celular e não repara nas coisas Sim. ao nosso redor. Eu achei muito interessante que esse conto, ele é um conto que não tem um foco específico como o racismo, que nem o primeiro conto, primeiro ou segundo conto que a gente leu hoje. Ele é sobre um velhinho que tá perdendo a visão e que eu acho que por causa disso ele acabou aguçando todos os outros sentidos dele, ele acabou percebendo muito bem o redor dele. E a autora acabou usando essa percepção boa do velhinho para apontar algumas críticas, como, tipo, a falta do voto, né? A falta da cidadania dos dois, e os dois discutindo política, né? Meio que uma contradição, que eles estão provavelmente falando mal de quem tá no poder, mas eles não fizeram nada para mudar isso. Exato. A velhinha falou também de, tipo, que o consultório é particular e tem mais branco do que preto, porque no país se vê cor de pele para pagar salário. Eu achei interessante, né? Que ela acabou fazendo, tipo, diversas críticas diferentes num conto que não tem esse como tema principal. Mas eu achei interessante, ela usou essa falta do sentido da visão pra ter visão. né? Apesar da piada, isso mesmo. Pra explanar outros assuntos. Uma coisa também relacionando ao título do conto, das obrigações, é que dá pra ver mais ou menos que ele não quer perceber realmente, não quer aceitar que ele tá ficando velho. Assim, mesma coisa com as outras pessoas que estão ali porque estão obrigados.
E aí dá pra ver, assim, que tem algumas obrigações que a gente não quer. E talvez seja uma reflexão nisso também, uma coisa assim. Não, talvez não. É uma reflexão sobre isso, sim, né? Por que vocês falaram, velho, o narrador ou narradora? Ficou claro pra vocês se é um homem ou se é uma mulher? Onde? Às vezes fala uma velhinha, esse tem como a gente saber? Meu filho veio de acompanhante por obrigação e digita alucinadamente no celular ali a tudo. Eu observo a velharada. Não, tipo, não dá a entender Sabe, né? Não o dá. gênero, Aí a ideia de que, né, esse comportamento, como o Zócio falou, parece que está impregnado na maioria do... Segundo a autora, deixa muito claro, né, que eles estão observando tudo. Mas essa sacada eu achei interessante. Se der um narrador ou uma narradora, enfim, a voz ali, né, chamado de narrador pela convenção literária. Observando tudo, prestando atenção em tudo, né, chamando a atenção na questão das pessoas que não exercem a cidadania, mas estão lá reclamando, né, na questão de uma diferença de classe social, que é quem é que paga o salário, como está ali, né, o filho que veio obrigado, não queria estar ali, mas pô, tá levando o pai para fazer um exame de catarata, né, e o cara tá tudo embaçado, então essa coisa de se preocupar, né, com o próximo. Então a crítica vai por todo esse comportamento que tem, né, esse personagem, né. É isso aí. Podemos ir pro próximo? Aí os velhos que se incomodam com criança, né? Todo mundo incomodado com a tadinha da criança, né? Obrigações, agora valores. Quem vai? Posso ir? Pode. Faltou eu. Isso, por favor. Sou viúvo e tenho 2 filhos. Meu filho mais velho é um homem trabalhador, pai de 3 crianças. O mais novo é ladrão. Desde pequeno roubava os vizinhos. Com 18 anos estava enrolado com traficantes. Minha esposa começou a morrer de tristeza no dia em que viu a foto dele no telejornal e a comemoração dos policiais por prenderem o perigoso traficante Sapão. É seu apelido. Ainda preso, ele mandou entregar uma linda coroa de flores no enterro dela, com a mensagem: "Querida mãe, meu eterno amor, Getúlio." Pelo menos não assinou o Sapão. Numa sexta de noitinha, todos assistiram a reportagem da fuga fantástica do Sapão. Vieram me interrogar, procuraram por todo lado. A polícia ficou enlouquecida porque não conseguiu nenhuma pista. O mundo está maluco. Aqui no boteco todos estão comentando que a vida do meu filho vai virar série na Netflix. O nome provisório é A Fuga Espantosa. Nem me deixam pagar a cerveja. Vibram de alegria, acham que o Sapão é um cara incrível. E aí? Esse é um daqueles contos narrados em primeira pessoa, né? A gente viu ali também uma linguagem bem, assim como os outros, bem simples, né? Características do conto também que traz ali o problema já de cara, né? Que tenta resolver, mas na verdade não está resolvido, né? É só um cara extremamente desconfortável com a situação de saber que o filho dele é desonesto, né? Falam mais do filho desonesto do que aquele que é honesto, que é pai de 3 crianças, é trabalhador, segundo ele ali, né? E aí? Eu achei esse conto bem interessante porque ele mostra o contraste dos valores do pai e da mãe e do pessoal que só tá vendo a situação pelo jornal, né? E a pessoa foi lá, viu, achou, tipo, super interessante, não tem nada a ver com ela, esqueceu que aquilo é um caso real, um caso sério, né? E que tem... Eu imagino que seja isso, né? A pessoa que achou aquilo super legal, ele ter conseguido escapar, né? E os atos ilegais que ele faz, porque não foi diretamente afetada com isso. Só que o pai e a mãe que viram que era o filho dele, que eles tentaram ensinar e educar com tanto amor e carinho, acabou se tornando daquele jeito. Eu acho que, tipo, mostra um pouco da falta de empatia, né? Que as pessoas têm. Uma situação ruim e não deixar o cara pagar cerveja e comemorar como se fosse bom. Eu acho que mostrou um pouco de falta de empatia e um pouco de falta de valores, né? Da sociedade em si. Eu acho que isso é uma situação bem real. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Uma pessoa comemorando uma fuga de prisão na realidade. O que é preocupante, né? Às vezes é romantizado, né? A ideia de um cara que ele é ladrão, de um cara que ele é traficante, que ele tem, né, comportamento inadequado na sociedade, e parece que as pessoas... Principalmente a gente também vê aqui uma crítica do jornalismo sensacionalista, né? Né? Ele deixa claro, numa sexta de noitinha, todos assistiram a reportagem da fuga fantástica do Sapão. Né? E depois ainda foram interrogar o pai, e ele disse que isso provavelmente vai virar série no Netflix. Né? Então a gente vê essa coisa assim. E claro, a mãe que morreu...
Ele deixa claro que a minha esposa começou a morrer de tristeza no dia que viu a foto do filho. Então, o filho causou, né, segundo ele, o início do que seria a morte da mãe, né? Então, tem toda essa situação de um pai, né, que tá ali querendo dar um vínculo de pai e filho, provavelmente deve gostar do filho, mas se sente envergonhado, né? Se sente até, enfim, né? Muito triste com isso. Então, até que ele até brinca, né? Ele mandou a coroa de flores, nós, pelo menos nós não como sapão, né? Que seria, né, horrível nesse sentido, deixar claro que a mãe ainda é mãe do bandido aqui, do traficante. Mas chama atenção também, eu acho que desse aqui, o principal para mim nessa ideia é esse relacionamento da família conturbada, que a gente vê em outros contos, uma família que tem um problema de laços e tal, e a questão sensacionalista do jornalismo, né, que traz uns problemas como se fosse algo, como a gente costuma dizer, romantizado, né, não se vê o cerne, né, e os caras indo lá entrevistar e querendo saber o que ele acha sobre isso, né. Até cerveja pagaram para ele, porque ele é filho de nem deixaram pagar cerveja. Vibraram de alegria. Acham que o Sapão é um cara incrível. Mais alguma coisa? Não? Tudo tranquilinho. Valores, pode ser? Esse não foi o valor? Esse foi Esse foi valores. valores. Esse foi valores? É. Então bagagens. Quem ainda não leu? Agora eu acho. Posso ler de novo? Então, por favor. Só vou tentar achar aqui. Tá. 119, sim. Isso. Fiz 12 cirurgias ao longo da vida. Ando com o auxílio de uma bengala. Uso bombinha de asma, tomo 11 comprimidos por dia e gotinhas de própolis, porque me acostumei com elas quando eu tive uma gripe no verão. Depois das 6 da tarde, coloco um casaquinho, mesmo que não esteja frio. Tenho sempre um guarda-chuva na bolsa. Sou aquela velhinha que a família inteira acha que vai morrer todo ano. Uma chatice completa. Cansei. De uns tempos para cá, resolvi ousar. Só coloco goiabada, sorvete e biscoito de chocolate no meu carrinho de compras. Fiz uma tatuagem no braço direito, uma flor pequenina. Meus filhos quase surtaram. Troquei de manicure e agora pinto minhas unhas com cores divertidas, tons azuis, verdes e alaranjados. Não quero que olhem para minha bengala, quero que olhem para o meu visual. Todo sábado de noite, durmo com bobs, para no culto do domingo de manhã, meu cabelo amanhecer estiloso. Faço depilação, limpeza de pele e massoterapia. Tenho mimado meus netinhos além da conta e constantemente ignoro meus filhos, quando me mandam fazer exames ou voltar a algum dos meus muitos médicos. Sim, estou cheia de manias e esquisitices novas. Hoje mesmo estou na praia, fazendo topless. Uma novidade na minha vida. Nunca tinha feito. Tenho 85 anos. Era hora de testar. Meus peitos estão muito caídos e estou causando um certo mal-estar na rapaziada. Mas vou ficar por aqui, curtindo esse sol gostoso nos meus peitos por muitas horas. Trouxe até uma bolsa com lanche. Tem goiabada e biscoito de chocolate. O sorvete compro depois, com um moreno lindo que passa vendendo toda hora. E aí? Eu gosto que ela foge bastante do estereótipo de velhinha fofinha, bonitinha, assim. Principalmente sendo uma pessoa que também não é muito padrão. Eu acho muito, muito legal, assim, essa parte das pessoas, principalmente pessoas mais velhas, né, mudando seu estilo, mudando sua visão de mundo, para também se aliar às mudanças, assim, né, à modernidade, mas também para testar coisas novas que elas talvez não poderiam ter feito quando eram mais novas, assim, quando tinham sua juventude, que podia ser um pouco mais restrita e tal. Eu acho muito interessante essa parte. Nossa. Eu gosto bastante desse conto. Eu gosto bastante porque eu acho que fala sobre coragem. A coragem dela de quebrar um estereótipo. E eu acho que... Eu tava falando com minha mãe essa semana, assim, de muitos idosos que, enfim, que passam por problemas psicológicos quando vão sentindo a solidão chegar e vão se sentindo sozinhos, que acabam sendo meio que obrigados a seguirem um padrão. Mas ela quebra os padrões e, enfim, quer aproveitar o resto da vida dela experimentando coisas novas. E eu acho isso muito legal. Eu achei bem legal esse conto. Confesso que esse conto me fez pensar num preconceito que eu tinha, assim.
eu sempre digo assim pra minha esposa, eu converso com meus amigos, tal, que eu acho que todo mundo tem que envelhecer com elegância. E às vezes, principalmente eu moro em Balneário Camboriú, como vocês sabem, de vez em quando aparecem umas senhoras que elas acham que são garotinhas. Eu olho assim, pô, a mulher já tem, sei lá, os seus 65, seus 75, 80 e acho que são garotinhas. Eu fico pensando, mas será que precisa? Eu pensando no meu, será que realmente só pra chamar atenção, isso aqui é total... Confesso que eu achava, como eu falei, eu acho que tem que envelhecer com elegância. Quando eu li esse conto, tem uma frase aqui que ela me chamou a atenção que eu pensei, pô, eu acho que eu preciso olhar diferente. Que a frase é a seguinte. Cadê aqui? Troquei. A frase da bengala. Que ela fala que prefere, que não quer mais que olhem pra bengala e olhem pra mulher que ela se veste. Deixa eu ver aqui, ó. Não quero que olhem pra minha bengala, quero que olhem para o meu visual. Então, quando ela fala não quero que olhem pra bengala, parece que a bengala... Aí eu fiquei pensando nisso, pô, mas a bengala... Pensei na bengala. O que é uma bengala? Bengala é um objeto que geralmente se usa para quando alguém está com um problema na perna ou então um idoso já tem uma mobilidade. A bengala é para isso, não tem? A bengala não é se apoiar. Para se apoiar, né? Não é um objeto que a gente usa para, pelo menos eu não vejo aqui, eu vou usar a bengala hoje porque como eu usaria um relógio, como eu usaria um óculos diferente, como eu usaria um, sei lá, né? Então, quando tem a bengala, você sabe, se tiver uma bengala em casa, o que tu imagina? Eu tô na minha casa e vou ver uma bengala, o que tu imagina? Né? Tem um idoso aqui, aquelas de madeira, assim, não aquelas que de vez em quando o pessoal testando confusão, porque eu não sei o que tem que o pessoal testando. Fizeram a conta hoje, 11 pessoas se Meu Deus, cara, é uma maldição? Nas nossas turmas. Vocês são feitos de Lego? Não, esse ano no ensino médio. Ensino médio. Foram 11 pessoas que se machucaram. A Anitta agora tinha 3 ligamentos, cara. Ela chegou lá pra fazer a prova do meu Deus do céu. Enfim, mas não é essa bengala que eu tô falando, não, aquela da Anitta, eu tô falando essa bengala de madeira, aquela, né, com verniz e tal. Se vocês dentro da minha casa, na minha casa daquela, é muito provável que vocês pensem, aqui tem um idoso, né, alguém, né, então nesse sentido. E aí quando eu li essa frase, não quero que olhem pra minha bengala, quero que olhem pro meu visual, eu pensei, puta, então de repente é isso. Aí depois tudo que vocês falaram ajudou a entender nesse sentido. Então, de repente aquela pessoa que tá ali, eu tô testando, cara, eu fui tão conservadora há tanto tempo, eu usei tanto bege tanto tempo, porque tem umas roupinhas, né, que a gente meio que, no nosso estereótipo, né, nessa questão desse preconceito que eu tenho, isso aqui é roupa de idoso, isso aqui é roupa de jovem. Então quando eu digo, olha, quando eu olhava assim, tá se vestindo pensando que é uma garotinha, eu pensava assim, não, mas peraí, depois desse conto, eu pensei, de repente é uma pessoa que passou tanto tempo, né, dentro de uma caixinha que a colocaram lá, que agora ela resolveu, né, fazer topless com 80 e tantos anos na praia de Balneário Camboriú esperando o Moreno entregar o picolé. Então, eu acho que esse conto, ele fala sobre isso, né? Sobre isso, deve te aceitar, assim, né? De perceber, pô, eu sou mais do que só o que estão me vendo por aí, né? Eu posso fazer outras coisas, né? E é comigo, assim, então, enfim. Eu confesso que lendo esse conto, você tá, acho que eu vou deixar a tia aí, tem garotinha, eu não tenho nada com isso, né, cara? Não tenho que ficar pensando, né? Mas eu posso, sei lá, enfim, mudar esse pensamento. Aí eu acho que esse conto fala sobre isso, a maneira como se encara os idosos que tem um comportamento que a gente acha que o idoso deveria ter. Sim, né? É isso. A reação que a velhinha teve sobre isso não foi a mais comum, mas o pensamento que ela tem de não querer ser vista como uma idosa, né? De que não querer ser enxergada desse jeito, eu acho que é bem comum. Tipo, eu faço parte do estudante voluntário, várias vezes no ano eu vou pros lares de idosos, visitar eles, né? Conversar com eles, então eu acho que eu já conversei com uma quantidade considerável de pessoas idosas. Fala com propriedade, né? Foi um dos motivos para eu ter gostado bastante de Velhos, porque ele retratou a velhice, né, de maneiras diferentes, porque não, da mesma forma que não existe nenhuma pessoa igual, não existe nenhum velhinho igual, eles são totalmente diferentes. Eu gostei muito desse livro porque ele trouxe várias faces, né, vários tipos de velhinhos, mas enfim, fugiu um pouco. Muitos idosos não gostam, sabe, de passar essa imagem de velho, de se sentir mais frágil, de se sentir coitadinho, tipo... Eles não... Oi? Continua, Bruna. Não, pode falar. Não, continua, cortei teu pensamento no meio. Quando a gente visita, né, os idosos, eles não gostam muito, a maioria deles, não gostam de ficar recebendo ajuda, tipo... Às vezes ele não consegue escrever direito, mas ele sabe que ele é independente, às vezes
a gente esquece de tratar idosos como adultos, mas eles são que bonito isso. adultos. Que bonito isso. E, tipo, eles querem se sentir um pouco independentes, eles querem, às vezes, se sentir mais jovens para serem vistos como mais jovens, né? E isso é de todos eles, cada um reage da sua forma, mas eu acho que foi importante o jeito que a autora retratou, que ela retratou, porque eu não acho errado. A velhinha, ela viveu tanto tempo, né, como tu disse, na caixinha dela, que ela, como ela mesma falou, cansou. E ela, no último segundo do segundo tempo, ela desistiu de viver daquele jeito e ela quis aproveitar a vida, né? Me fez refletir bastante sobre isso. Vou começar a aproveitar a vida desde agora, né? Pra não deixar pra quando eu for uma velhinha, né? Às vezes ser vista como louca. Uma velhinha fazendo topless na praia, começar a aproveitar desde já, né? A vida. O que, infelizmente, a moça desse conto deixou pra fazer de última hora. Uma coisa, as velhinhas adoram que chamam ela de moças. Tem uns que eu ia falar. Elas Tem uns que adoram. detestam ser chamados de senhores e Não. senhoras. Chama de moça. Aham. É. Vamos saber. Os idosos, pelo menos dos lares que eu já fui, não pode. Chama de idoso pra tu ver. Senhor. O senhor precisa de ajuda pra alguma coisa? Não. Eu não Senhor? sou Eu não sou senhor. São jovens. Chama de Na moça. vez que eu fui, porque normalmente os horários de estudante voluntário eles não batem com o meu, que a minha agenda ela normalmente é bem conturbada. Na vez que eu fui, que eu consegui desmarcar alguns compromissos pra ir, eu acabei jogando baralho com um senhor. Ele falou que ele não era senhor e que ele sentia muita saudade de ir pro bar, perto da casa dele que tinha, pra poder jogar baralho e dominó com os amigos dele. Olha só. Que ele não se sentia como senhor. E ali no asilo, ninguém jogava baralho com ele, porque a maioria eram senhoras e elas ficavam fazendo outra coisa, elas ficavam fazendo crochê, ficavam pintando, fazendo outras atividades que pra ele não interessavam. Sim. E ele se sentiu muito feliz quando daí juntou uma roda pra jogar baralho junto Jogar com ele. baralho. Olha É. só. A própria palavra idoso, né? Agora fechamos os pontos aqui. A própria palavra idoso, ela já vem carregada nesse sentido. É difícil a gente, quando fala idoso, imaginar um cara surfando e tal, não sei o quê. Por isso, quando eu imaginei, quando eu pensei a aula que eu abri com vocês, não sei se vocês lembram que eu botei uma foto do Keith Richards, do guitarrista do Rolling Stones, e perguntei quem é esse cara. E aí, quando fala de idoso, é pouco provável que a gente imagine um daqueles caras, né? Sim. E aí até fiz a brincadeira com vocês, por que o Keith Richards? Ele é um cara que se veste todo largado, não sei o quê, toca guitarra, numa banda de rock and roll do mundo, e viaja o mundo tocando guitarra e fala daquilo que as músicas falam, né, cara? Não pode falar agora, que não sabe. Mas não imagina assim, né, cara? É difícil a gente, se for escrever um conto, vou escrever um conto e botar um idoso. Mas é pouco provável. Ou então a gente vai pensar, não, vamos pensar o contrário para justamente chocar. Então esse personagem vai, né, crescer nesse sentido. E aí eu acho que quando eu terminei a leitura desse livro, mudou a minha visão, assim, sabe? Bastante. Pelo menos no olhar, assim. E esse conto das bagagens mudou esse meu olhar de, pô, não, aquela senhora ela não tá querendo ser uma menininha, pô. Né? Ela tá tentando viver a vida dela, achou legal vestir assim e tu não tem nada com isso, cara. Toca tua moto e tá tudo certo, né? Mas antes eu ficava, pô, cara, eu acho que eu pensava comigo assim, a gente tem que envelhecer com elegância. Aí mudei minha concepção de elegância, né, cara? O que é envelhecer com elegância pra mim? Pode não ser envelhecer com Sim. elegância pra moça que está lá fazendo topless. É isso? Que nota vocês dariam pra esse livro? Como um todo, assim? Ajudou vocês alguma coisa? Foi legal? Não? Eu acho que amplia, como tu disse, amplia a visão que a gente tem de idosos. E faz a gente olhar com outros olhos, assim. Claro. Exatamente. Não só com esse estereótipo de idosos. E, enfim, eu acho que foi bem importante pra mim. Foi um livro... Eu gostei muito da linguagem do livro. Eu acho que foi fácil. É um livro gostoso, assim, de ler. Não é pesado. E, enfim, fala sobre muitos personagens reais e críticas. E eu gostei muito desse livro. Sim. Gostei. Brilliant. Eu gostei muito desse livro, justamente, principalmente porque, pelo fato dele ter uma linguagem mais simples, ele vai abranger um número maior de pessoas. Mais gente vai conseguir ler ele, conseguir entender a mensagem que ele está querendo passar. Eu acho isso muito importante, porque ele traz várias críticas e ele explicita vários aspectos importantes que eu acho que as pessoas deveriam dar uma olhadinha e pensar um pouco sobre. Então eu acho ele muito legal por causa disso. Ele permite que várias pessoas desenvolvam um pouco de senso crítico sobre diversos aspectos diferentes. Vamos lá. Eu
gostei muito, assim, junto com o Tortarado, da lista do... junto com o Tortarado e Parque Industrial, esses 3 são 10 pra mim. É. Então, assim, eu gosto muito que ele é meio que inusitado. Tu não vê muitos personagens com mais idade sendo retratados, e principalmente com tanto realismo, né? Tantas facetas e tantas vivências. Vivências sim, mas em diversas áreas, né? Mas âmbitos também. Assim, eu acho que é um livro extremamente importante, como acho que alguém disse que, acho que foi falou que já nasceu um clássico, né, assim, assim como outros, e acho que é muito importante para tirar o idoso dessa face de que ele é muito dependente, ou que ele é assim, esses estereótipos mesmo que a gente tem na cabeça, assim, há muito tempo. Viu? O que tu achou? Como todas elas falaram, essa mudança de perspectiva. Na literatura, os 2 personagens idosos que eu mais lembro. O Dumbledore, de Harry Potter, que eu sou fascinada por Harry Potter. Tu vê um senhorzinho velhinho super inteligente, que sabe de tudo, que tá sempre ali, parece um narrador onisciente dentro da história. E a Dona Benta do Tipo Capão Amarelo, que vai lá contar as histórias pra Narizinho, e daí a Emília tá lá incomodando sempre. E tu vê aqui que não são idosos parecidos com nenhum dos dois. São idosos totalmente reais, que a gente não vê. Talvez alguns vejam, alguns não, mas a gente não vê, tipo, idosos que sabem de tudo o tempo inteiro. Tem coisas que eles não sabem. E aqui isso mostra perfeitamente. Tem um conto que tu botou na prova, eu não lembro o nome dele. Uma questão da prova, tu pediu pra gente contar a história de um conto. Na prova, eu esqueci totalmente a história desse conto. E daí eu fui ler ele de novo. Era o do carro de som. Que o velhinho escolhia sempre a música pra tocar. No carro de som, ele não queria que fosse uma música triste. Ele queria que fosse uma música alegre, porque ele teve uma vida feliz. Apesar das 3 esposas dele terem morrido, ele teve uma vida feliz. E tu vê nesse livro diferentes aspectos que eu nunca teria pensado. Tipo, de escolher música pra tocar no carro de som quando eu morrer. Quando que hoje em dia vai passar um carro de som anunciando a morte de alguém? Mas pra ele era comum. Ou a dificuldade do velhinho de entender que o vídeo dele viralizou na internet, que é um dos contos que também tem. É muito massa tu ver, tipo, outras realidades. Eu vejo com os meus avós. A minha avó, ela tem meu celular faz uns 4, 5 anos já. E ela tem uma dificuldade tremenda de digitar. Ela não consegue digitar. Então ela só manda áudio. E daí ela esquece às vezes de enviar o áudio. Daí fica lá um áudio de 50 segundos. 1 minuto. E daí tu vê, é só tipo, beijo, Maria. Tá tudo bem contigo hoje? Tá tudo certo? Ou perguntando, porque agora nasceu meu priminho pequeno. Perguntando como é que meu priminho tá. Ou perguntando como é que é minha outra prima, que também é menorzinha. Como é que foi a apresentação do Dia dos Pais? Ou como é que tá o dia? E o áudio é muito comprido, porque ela esquece que tá gravando e ela vai fazer outra coisa. E daí tu só escuta o fundo, a missa tocando na televisão. Porque ela escuta a missa o dia inteiro. Parece que não tem outra coisa na televisão dela. E eu gostei muito, porque são velhos, idosos, muito diferentes do que eu tô acostumada na minha realidade. São moças, né? São moças. São moços muito diferentes do que eu tô acostumada. Sim. Que bom. Eu acho que a gente cumpriu com o que a gente queria, né? Como falamos sobre a ópera, estamos muito bem, inclusive, né? Parabéns, estou bem feliz. E acho que a literatura, o principal da literatura, na minha opinião, é isso. Eu gosto de dizer que a literatura serve para evidenciar disfarçadamente o que se disfarça de fato. Sim. Então são esses comportamentos que às vezes a gente disfarça, né? De fato que tem com idosos, como eu tive, por exemplo, de olhar a senhorinha lá, achar que ela estava querendo pagar de menininho, não, né? É nesse sentido. Então a literatura, ela vem para, na minha opinião, eu gosto dessa literatura que vem para ser uma denúncia, que vem para ser uma crítica e principalmente deixar uma reflexão, que foi o que a gente fez nesses contos que a gente escolheu. Posso só dar um adendo? Por favor. Esse livro, tenho amigos na nossa sala que eu nunca vi encostarem em um livro. Que o livro mais grande que eles leram foram Diário de um Banana. E daí pegaram o livro pra ler, porque eu falei, é um livro interessante, são vários microcontos, tu lê em uma tarde. Eu li o livro em uma tarde. E adoraram o livro.
gostaram muito. Eu fiquei muito contente, porque são pessoas que eu nunca vejo lendo. E, tipo, pegar um livro e tu gostar é difícil para essas pessoas que não estão acostumadas. É uma leitura muito leve, então, tipo, qualquer pessoa consegue pegar, ler e entender. Entender. É isso mesmo, que bom. Então tá, quero agradecer a presença de todas vocês, muito Obrigada. obrigado. Eu espero que a gente se encontre num próximo, vamos marcar uma data aí, né, pra gente fazer um outro. E aí, vocês querem votar já? Algum? Ah, eu lá falou de Torturado. Eu falei Torturado. Torturado? Pode ser. Na ordem das nossas provas. Vamos, A gente só precisa fazer um de Tropicália. não, eu tô pensando em fazer em todos, vamos fazer em todos. Mas eu acho que o próximo, vamos deixar agendado então pra Torturado. Tá, então beleza, é isso aí. Muito obrigado. Um bom final de semana pra vocês. Igualmente. Igualmente.